Irmãos, ser crente é um negócio muito complexo. E a complexidade que existe dentro dos crentes, ela toma um grau um pouco mais sério quando se trata de pastores. Eu, esses dias, estava lendo de um caso de um pastor que recebeu a ligação de um membro da cidade, porque um dos seus membros era revendedor de carro. E ao que parece, na sua lida com a revenda de carros, ele era um tanto quanto desonesto. E então o telefone do pastor tocou. A pessoa disse assim: o senhor é o pastor do fulano de tal? Ele disse: sou. Você sabia que ele é o maior mentiroso da cidade? Aí o pastor disse assim: essa para mim é novidade. Eu sabia que ele estava entre os 10, agora que ele era o maior mentiroso, eu estou sabendo agora, porque você me contou. E ele ficou desconcertado em saber que tinham pessoas na sua igreja que professavam a fé em Cristo, mas eventualmente davam um mau testemunho do que significava essa fé. E hoje, irmãos, no nosso tempo de louvor, enquanto os irmãos lideravam a música, eu só pensava em uma coisa: se nós vivêssemos o que nós cantamos hoje, e se nós só cantássemos até Jesus voltar, e se nós só vivêssemos o que nós cantamos hoje, eu estaria, e acho que o Senhor estaria extremamente satisfeito. Vocês pararam para refletir na profundidade das canções? Não há espaço para mais nada, eu não te troco por nada. Todo o vazio que havia em mim, hoje é sua morada. O texto que eu quero ler com vocês hoje trata um pouquinho disso, de como as pessoas elas se relacionam ao lidar com Jesus. Eu quero pensar com vocês em Marcos capítulo 12. E o meu objetivo é que à medida que a gente olha o texto de Marcos capítulo 12, verso 1 ao 17, a gente pense qual a resposta apropriada que eu devo dar a Jesus. Isso, em um certo sentido, é para resguardar-me os outros pastores, não recebermos ligações como essa que o pastor recebeu, mas em um outro sentido é para o próprio bem da sua alma. E o que eu quero que ao final desse tempo a gente pense juntos é que a resposta devida a Cristo é a fidelidade. É que a gente cante a plenos pulmões, não somente com nossa boca, mas com a nossa alma: Senhor, eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. O meu peito e todo o vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Eu espero que a gente compreenda, ao término desse tempo, que responder positivamente a Cristo envolve rejeição ao mundo, e devemos viver em lealdade a Ele em toda a nossa vida. Essa é a minha grande ideia, que está ficando famosa. Eventualmente, quando eu falo, o pessoal até se ajeita na cadeira. Eu vou anotar, essa é a parte importante do sermão. Então aí vai a grande ideia do sermão de hoje. Os discípulos de Cristo devem responder em fidelidade total ao seu Senhor. Os discípulos de Cristo devem responder em fidelidade total ao seu Senhor. Eu vou usar a versão Almeida Revista e Atualizada. Se você quer até, se está usando o celular, pode até trocar para bater e ficar mais fácil de você acompanhar. Que diz o seguinte: depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas, e disse o seguinte: um homem plantou uma vinha, cercou-a com sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e se ausentou do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. E, de novo, lhes enviou outro servo,
e eles o abordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou, e a este mataram, muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. E a estes lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão ao meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. O que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ou acaso não lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temia o povo, porque compreenderam que contra eles Jesus proferira esta parábola. Então, desistindo, se retiraram. Essa é a palavra de Deus. Amém? O Evangelho de Marcos, como vocês já sabem, pode ser dividido em duas grandes porções. Capítulo 1 ao capítulo 8. Nós somos apresentados a um Jesus que acalma tempestades. Nós somos apresentados a um Jesus que expulsa demônios. Nós somos apresentados a um Jesus que cura enfermidades e que ressuscita mortos. O Jesus servo daqueles que precisam. Ele revela o seu poder, faz milagres poderosos. Mas uma coisa muito curiosa que o Evangelho mostra é que a resposta que os discípulos dão aos grandes feitos de Cristo na primeira parte do livro é uma total descompreensão. As pessoas não entendem quem Ele é. Você lembra, após Jesus acalmar a tempestade, as pessoas olham, os discípulos olham uns para os outros e fazem que tipo de pergunta? Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Os fariseus não entendem, e toda essa parte do Evangelho, a primeira parte do Evangelho, ela é construída em torno da incompreensão dos discípulos. Mas o fato curioso acontece quando nós chegamos no capítulo 8, na região de Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E Pedro responde acertadamente, pela primeira vez no Evangelho, dizendo que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece então que agora vai. Mas logo após Jesus explicar o que significava ser o Cristo, Pedro diz: Senhor, não seja tão duro contigo mesmo, mostrando que ainda não compreendia o significado de ser um cristão. E é nesse meio aí que chega aquela mulher cananeia, lá da Síria, que eu pessoalmente sou apaixonado por ela, porque ela está fora do arraial de Israel, fora dos limites da terra, ela não tem contato com a Torá, ela não sabe quem é o Messias, e o Messias ensinava por parábolas. Então tem duas maneiras de enxergar as parábolas. Algumas pessoas dizem assim: Jesus era um bom professor, e ele ensinava por parábolas para deixar claro o ensino para os seus ouvintes. Mas o Evangelho diz que ele ensinava por parábolas para que as pessoas vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, a parábola era uma ferramenta de juízo. Aí ele chega, a mulher pede para curar sua filha, Jesus diz assim: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Aí não é literal, Jesus não está chamando a mulher de cachorro, ele está usando uma parábola. E aí vem uma mulher da Síria, entendendo uma parábola, e ela não somente entendeu, mas ela devolve em uma parábola. Ela diz: mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Fabuloso. E então o Senhor a concede a bênção. Respostas apropriadas. Uma resposta apropriada nós encontramos nessa mulher. E agora nós chegamos então
quando a gente passa, Jesus está subindo para Jerusalém, a gente viu o encontro dele com o cego Bartimeu, não é? Agora estamos em Jerusalém com Jesus, e ele agora vai se relacionar com os líderes, com os fariseus, com os escribas. E esses homens têm demonstrado uma total descompreensão de quem é Jesus. Se você olhar no parágrafo imediatamente anterior ao que nós lemos, eles mesmos chegaram para Jesus e perguntaram: o teu batismo, ou com que autoridade faz essas coisas? E Jesus diz assim: eu só vou responder se vocês me disserem de quem era o batismo de João, se era dos homens ou se era de Deus. E aí eles não lidam com isso. E nesse interim, Jesus vai e conta uma parábola para esses homens. E essa parábola fala de um homem que tinha uma vinha, ele plantou a vinha, construiu uma torre, e ele arrendou para receber depois, aproximadamente de uns 4 anos, quando a vinha dá o fruto. E aí, quando ele foi receber, quando ele mandou o motoqueiro para ir lá receber na vinha, né? E esse motoqueiro aqui não ia municiado com aquela ferramenta que apressa o pagamento. Os homens agarraram ele e o mataram. E aí, o homem ficou: o pai está errado. E aí ele envia outro, e assim eles vão matando. Mostrando que o ato de rejeição desses homens é um ato deliberado. E aí cabe a gente fazer uma pergunta aqui: a quem o Senhor se refere quando fala da vinha? Deixa a sua Bíblia marcada aqui em Marcos 10, vai comigo para Isaías, capítulo de número 5. Verso 1. E observe o seguinte: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado. A respeito de quê? Da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sacou-a, limpou-a das pedras e plantas de vide escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Está vendo a semelhança? Não é coincidência. Ele esperava que desse uvas boas. Mas essa vinha deu o quê, gente? Uvas bravas. E agora no verso 3, ele direciona o profeta ao povo de Israel e diz: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. O que se pode fazer ainda à minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que produzisse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, ou seja, eu fiz tudo o que eu podia para produzir uvas boas, mas elas continuaram produzindo uvas brabas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. A vinha representa o povo de Israel. E o que o Senhor está dizendo por meio do profeta, e que Jesus está replicando de volta lá para Marcos 12, é o seguinte: eu fiz tudo pelo meu povo. Todas as condições que eles precisavam para o arrependimento e para se voltar para mim, eu fiz. Contudo, eles decidiram permanecer como uvas brabas. Contudo, eles decidiram permanecer como um povo de dura cerviz. Eles não se arrependeram. E aqui tem uma lição importante para a gente, irmãos, a respeito da nossa vida cristã. O Senhor, Ele deu todos os recursos que nós temos para a vida e piedade. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: que resposta você tem dado aos recursos de Deus? O Senhor proveu um livro. Tem um cara, ele é ateu, Rodrigo o nome dele, eu acho. Ele é um stand-upper, não sei se chama assim, acho que é comediante. E ele falou que conheceu um cristão.
Aí ele disse assim, cara, como é esse negócio de ser crente? Aí eu creio num Deus que enviou o filho dele para morrer por nós, e eu devo a minha vida a esse homem. Aí o comediante pergunta, quer dizer então que tu crê que existe um Deus, e que esse Deus enviou o seu filho, e ele deu o seu filho para o mundo, não é? E tu deu a vida a ele, tudo que você tem você dedicou a ele? Foi. E esse Deus a quem você dedicou tudo, fez dele o seu bem mais precioso, acredita que após a sua morte, esse Deus vai estar com você durante toda a eternidade, te deu um livro. Tu já leu? Aí o cara, não. Assim, isso parece um pouco irônico, não parece? Irmãos, o Senhor tem dado todos os recursos que nós precisamos para a vida e piedade. Contudo, a nossa geração acha que precisa de algo mais. E aí eu pergunto, o que é que falta para você responder em avivamento no seu coração, paixão e dedicação a Cristo na sua vida? Talvez se você visse uma ressurreição de um morto, você pode dizer. Talvez se eu tivesse uma experiência de passar a Lagoa da Parangaba a pés enxutos. Talvez se eu pudesse decretar alguma coisa e a realidade do meu trabalho mudasse, aí sim eu seria um crente avivado. Aí sim eu utilizaria dos recursos que Deus me deu. Mas como eu vivo nessa vidinha velha mopaia, eu sou um crente meia boca. E aí eu quero falar para você que eventualmente se identifique como um crente meia boca. Crente meia boca, nada a ver, né? Vou dizer melhor, vamos falar aqui uma linguagem mais polida, né? Um crente que não está se beneficiando de todos os recursos que Deus tem dado. Você não precisa de mais um milagre. Você não precisa de mais uma visão, de mais uma manifestação sobrenatural para reformar a sua alma. Você só precisa se beneficiar dos recursos que Deus já lhe deu. Isto é palavra, isto é igreja, isto é o louvor. Não é? Lembra do rico? O rico e o Lázaro, vocês lembram dele? Aquele cara é muito curioso. Ele morreu. Aí ele foi para o inferno. Chega lá no inferno, ele viu que o negócio era ruim. Aí ele disse assim, né? Não, ouviu alguém contando o caso, disse assim, não posso ficar no inferno não, porque eu não acredito na existência do inferno não. Aí o cara disse assim, não, é aqui mesmo, se você não acreditasse, você estava do outro lado. Aqui a gente não precisa de fé não, fé é uma demanda do outro lado, aqui pode vir incrédulo mesmo, não tem problema. Aí ele disse assim, ó, pai Abraão, essa parte que eu falei, irmãos, ela é um caos, viu? Não é bíblico, tá bom? Só para deixar claro. Essa que eu vou falar agora é bíblica. Ele, pai Abraão, permita que eu volte do mundo dos mortos, porque se eu voltar do mundo dos mortos, a minha família vai ver alguém que ressuscitou, a minha família, e eu vou dizer para ele, gente, ó, crê em Jesus, o negócio é sério mesmo, eu fui lá para o inferno, e aí eles vão evitar de vir para cá. O que é que Abraão diz? Não vai voltar, porque ele já tem a lei e os profetas para avisar para eles. Eu estava pensando hoje, na escola bíblica de manhã, e eu queria que a gente alertasse. Queria dar um alerta para os irmãos, e eu me lembrei de Noé. Noé, no seu tempo, as pessoas não entendiam a seriedade do que era o juízo que Noé afirmava. As pessoas se casavam, davam-se em casamento, estavam lá vivendo a vida normal. E esse cara é um doido, uma arca, chuva, vai, não, isso não vai acontecer não. E aí aconteceu. Então quero me colocar nessa linhagem para o meu próprio coração e para o coração da igreja, para que a gente entenda que Deus já deu tudo o que nós precisamos para a vida e piedade.
Portanto, se beneficie do que Deus já lhe deu. Estou falando aqui para você largar tudo que tem e pregar o evangelho lá no mundo árabe, não. Mas talvez um EBD por ano vale. Talvez uma reunião de oração. Talvez você pegar um membro da igreja para discipular. Talvez você orar para pessoas. Eu não estou falando de gente fazer aqui um negócio, um avivamento, uma coisa. Talvez só fechar os olhos no domingo, na hora do louvor, e cantar com o povo de Deus. Não estou aqui pedindo para ninguém ir na UTI, chegar lá, impor as mãos, levantar e dizer, eu declaro cura sobre todos os enfermos, e todo mundo sair curado. Mas talvez a reforma da nossa alma pode acontecer quando nós simplesmente levarmos a sério o nosso culto. Abrimos os nossos lábios e cantarmos. Quando o irmão que estiver dirigindo nos convidar à oração, nós orarmos. Lemos a Escritura. Quem sabe voltarmos a trazer ela para o culto. A física. São recursos que Deus já nos tem dado. E eu queria te encorajar. Irmão, aproveita os benefícios que Deus já tem te dado. Se beneficia dos homens que Deus tem mandado. Israel não aproveitou. E uma coisa interessante é que a medida de rejeição ela vai crescendo. Eles começam matando um servo, depois matam 2, depois vão na igreja. Perceba que o estado de apatia, ele nunca permanece perene. Ele sempre vai declinando. Assim como o coração animado por Cristo sempre vai crescendo, né? E talvez isso seja um pouco confuso, porque a gente fala do primeiro amor como se fosse a melhor época. Eu acho que hoje eu sou muito mais animado por Jesus do que eu era nos meus primeiros dias de conversão. Eu acho. Então, eu sou inclinado a pensar isso. Mas da mesma maneira que o amor deve crescer, a apatia ela também não é estática. Se você está apático hoje e você sai desse culto aqui apático, amanhã você vai estar mais apático do que hoje. Terça-feira você vai estar mais e assim você vai cair. Observe, gente. Eles primeiro rejeitaram um servo, depois rejeitaram 2. Depois foi mandando. E o último, ele mandou ainda o próprio filho. E aí o que é que eles fizeram com o filho do dono da vinha? Eles mataram. E na morte do filho da vinha, do filho do dono da vinha, Marcos revela o coração dos discípulos, gente. O coração dos assassinos, perdão. Olha o verso 7 de Marcos 12 comigo. Por que os homens não se rendem ao dono da vinha? Olha aí, Marcos 12, verso 7. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos e matemo-lo, e a herança será nossa. No fundo, a rejeição por Deus, a rejeição por Cristo e a apatia, ela surge de um desejo de você ser o dono da sua vida, de você não ter uma autoridade maior de Deus que diga como as coisas devem funcionar na sua vida. É você querer assumir o papel que deveria ser de Deus da sua própria vida. Era o que os homens fizeram. Não quero me submeter a este tal, porque no meu nariz quem manda sou eu. Eu sei o que é melhor para mim. Já viu essa coisa? Cuidado para você não cair no dilema que foi formulado por um grande filósofo brasileiro chamado Alexandre Pires, que dizia, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Porque querendo se livrar de Deus, a gente encontrou uma liberdade tão livre que ficamos perdidos e desesperados. E a gente vê uma experiência, por exemplo, como a da Débora Seco, que disse assim, olha, esse negócio de monogamia é uma
influência do patriarcado. A mulher verdadeiramente livre age como eu ajo. O que é que eu digo para o meu marido? Eu digo para o meu marido que se ele estiver em um lugar, viajando a trabalho, e ele conhecer uma moça legal, uma moça bonita, e ele quiser se envolver em uma aventura, ele é livre. A única coisa que eu peço que ele faça é me avise. Porque quando ele chegar em casa, eu estarei despida e o reconquistarei novamente. Olha como ela é livre, gente. Que mulher empoderada. Agora vocês, que acordam de manhã, né, com o café já feito. As esposas que são amadas pelos maridos, e os maridos juram fidelidade no altar, são escravas. Porque escolheram se submeter a uma autoridade maior. Percebe como é maluco? A lógica do mundo. Você não foi criado para conseguir conferir significado e propósito à sua vida, irmão. O significado e propósito da sua vida só pode ser dado a você através de Cristo. Você pode tentar matá-lo, mas a vinha nunca será sua. Nunca será sua. E aí, nós vemos então um jogo de palavras aqui que Marcos faz. A palavra bem, a palavra para filho, no mundo de mentalidade semítica, era bem. E a palavra para pedra, a gente sabe porque a gente aprendeu com o irmão Dimas. O irmão Dimas foi nosso professor de hebraico. O que é que o irmão Dimas sempre dizia para a gente? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Eben é pedra e Ezer é auxílio. Então, pedra de auxílio, até aqui nos ajudou o Senhor. E aí Marcos está brincando, ó. O filho amado que eles mataram se tornou a pedra angular. O Ben se tornou o Eben. Ou seja, aquele que foi rejeitado, que foi matado, assumiu uma posição de proeminência. E talvez você ainda não veja isso. Não é? Talvez a gente não veja ainda. Cristo. Mas haverá um dia, irmãos, em que Ele irá julgar todos os que o rejeitaram. Em que Ele irá julgar toda a apatia espiritual, em que Ele irá julgar a rejeição. O verso 12 então diz que eles procuravam prender Jesus, mas temia todo o povo, porque compreenderam que contra eles era esta parábola. Então, desistindo, eles se retiraram. Que tem um ponto também legal sobre Jesus, é que Marcos vai mostrar para a gente que o sacrifício do Messias é voluntário. Eles tentaram pegar Jesus no parágrafo anterior, vão tentar pegar Jesus no próximo parágrafo. Estou pensando se eu entro ou não, talvez precise trabalhar isso em 7 minutos. Mas o que acontece é que toda vida que eles pegam Jesus, Jesus sai. Para mostrar que a vida dele ninguém toma. Ele mesmo a dá e a dá voluntariamente. Vamos olhar isso no verso 13, então. Vou ser mais sucinto do que eu normalmente seria. Enviaram alguns dos fariseus e herodianos. Essa aqui já é a primeira coisa irônica. Fariseus e herodianos não são amigos, tá? Mas eles estavam juntos. Porque a única coisa de unir opostos é você encontrar um inimigo comum. Tá? E eles encontraram esse inimigo comum em Cristo. Parte disso vai ser o que o anticristo vai fazer quando vier, onde as nações vão se reunir contra o povo de Deus. E eles enviaram para que apanhassem alguma palavra. E aqui, gente, tem um elemento muito sutil na linguagem do texto, certo? É uma ironia, mas não é uma ironia. Porque na ótica dos fariseus é ironia, porque o que eles vão falar eles não acreditam. Mas na realidade não é ironia, é verdade. Vamos ver se fica menos confuso. Olha o que é que os fariseus chegaram para Jesus dizendo. Verso 14. Mestre, sabemos que és verdadeiro. Eles não acreditavam nisso, mas Jesus é de fato verdadeiro. Entendeu a ironia que Marcos coloca aqui para a gente? É uma sutileza linguística fabulosa.
e não te importas com quem quer que seja, que é contrário aos que os fariseus faziam, mas eles não acreditavam que Jesus fazia isso, mas Jesus de fato não se importava com quem quer que seja. Está confuso? Porque não olha a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Isso aqui, em outras palavras, pode ser chamado também de linguagem de bajulação. Eles elogiam, depois, olha, no meio. Puxa o tapete. Coisa linda. Verdadeiro mestre. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Para a gente entender esse contexto aqui, esse versículozinho, a gente precisa ter alguma noção de história, especialmente do Antigo Testamento, certo? Porque essa pergunta, ela é uma pergunta tão tensa, que se assemelha a alguém de vocês levantar a mão e perguntar assim para mim, na próxima eleição, você vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Você fará o L ou a Arminha? Percebe que seria uma posição muito complicada para mim? Não seria? Era muito mais complicado na época de Jesus. Precisamos entender que Israel foi chamado para ser a nação cabeça de todos os povos do Antigo Testamento. E que desde a incursão de Nabucodonosor, Israel não era mais o povo livre. Eles pagavam impostos. Aqueles que foram chamados para ser a cabeça das nações pagavam imposto. E os judeus odiavam isso. Só que, de outro lado, os romanos não abriam conversa para ninguém. Não pagou imposto ou demonstrou qualquer insurreição contra o império, vai morrer. E vai morrer de modo público para todos saber que o império não pode ser contestado. E aí tem Jesus. Se ele responde, devemos pagar, os judeus rejeitariam ele, e ele estaria perpetuando o império de Roma sobre o direito de Israel da terra. Mas, todavia, porém, entretanto, se ele diz, não devemos pagar, os romanos iriam matá-lo. E aí, irmãos, num ato de genialidade, jamais vista em toda a história, primeiro ele pergunta, por que vocês me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. Só esse pedido de Jesus para receber um denário já era uma afronta aos seus acusadores. Porque um judeu, não tinha um denário. Jesus não podia tirar dos seus bolsos um denário. Porque ele não concordava. E aí ele diz, deixa eu ver um denário. E os fariseus tiram o denário, ou seja, eu imagino que na hora que ele tirou, ele deve ter tirado com vergonha. Tipo quando você está viajando para fora e alguém diz assim, tira R$1, você tira R$1, né? Você tira com um monte de vergonha. Você vai trocar, você leva um desse tamanho assim de real, aí você recebe três cédulas da outra moeda, né? E ele pede primeiro. E aí, o que é que está escrito? E aí naquela moeda estava escrito uma coisa. Tibério Augustus César. Veja, Augusto não é um sobrenome. Augusto é um título. É um título divino. Viu, irmão Carlos Augusto? Augusto era um título divino. E no anverso, na parte de trás da moeda, estava escrito o sacerdote. E algumas pessoas acham que quando Jesus diz dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, ele está fazendo a distinção entre igreja e Estado. Não é? Mas não é isso que está acontecendo. Primeiro,
Por que um judeu não teria uma moeda de César? Porque um dos mandamentos diz, não farás para ti imagem de escultura. E Jesus usa uma palavrinha, que imagem está na moeda? Não é aleatório, ele usa a palavra imagem, porque reconhece que o texto é um texto religioso. E César se diz uma divindade. Por isso um fariseu não deveria ter a moeda de César. Porque não se faz imagem de escultura para adoração. E Jesus então pergunta para eles, de quem é essa imagem? Ele diz, é de César. E ele responde a famosa frase, que é para mim, irmãos, uma fonte de admiração do Senhor tremenda. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de César é o paganismo, é a idolatria, é a rebeldia, é a rejeição ao plano do Senhor. O que é de Deus? Coração, alma e adoração. O chamado aqui não é para adorarmos dois senhores, mas é para decidirmos a quem adoraremos. Os cristãos de Marcos, ao afirmarem que querem César, negariam a Cristo, porque César era o Curios, o Senhor. E os primeiros cristãos vão dizer, nós só temos um Senhor. Tanto é que mais na frente, inclusive esse texto vai aparecer em Marcos, eu não vou conseguir trabalhar com você hoje, mas se você voltar lá para Marcos 12, 29, ele vai dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o confronto aqui é a quem nós obedeceremos no final. Se aos ídolos humanos, fabricados por nós, ou se serviremos ao Filho de Deus, que veio para nos dar salvação. Eu quero finalizar, irmãos, mostrando que a deslealdade ao Senhor, ela não deve ser uma virtude cultivada no nosso meio. E irmãos, pensa numa igreja tranquila, é a nossa. Pensa numa igreja tranquila. Mas outro dia eu estava aqui quarta-feira no culto, e o pastor Mano estava ensinando, aí veio um colega meu e ele falou assim, cara, essa aqui é uma programação da igreja, é? Ou é só um estudo bíblico dos homens? Aí eu disse assim, ei, mas não conversa não, o pastor está pregando, depois eu te digo o que é. E doido para ele não me perguntar mais, porque eu espero muito, irmãos, que às quartas-feiras você que não venha porque realmente não pode. Se você não pode, isso não é para você. Se você tem suas demandas, se você tem o seu trabalho, se você... Aqui nós não somos religiosos, não queremos colocar uma carga que nem nós podemos carregar. Não é para você que eu estou falando. Mas eu estou falando para aquelas pessoas que podem e não vêm. Que poderiam estar aqui, que poderiam se beneficiar da comunidade, que poderiam se beneficiar do espaço que Deus deu, para o seu benefício, não para o nosso, para o seu. Mas não tem se beneficiado. A mesma coisa a escola bíblica. De novo, repito, se você não pode vir por qualquer causa, eu não estou falando com você. Eu sei que tem gente que não vem para cá porque não dá. Eu sei. Mas se você pode e não tem vindo, talvez seja o momento de você parar e dizer, Senhor, eu quero ir. Eu quero me beneficiar do que Deus tem preparado para mim, para o meu próprio coração. Essa é uma coisa. Segundo, o Senhor requer lealdade, e último, acima de toda autoridade humana. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Nós vamos já participar da mesa do Senhor.
Mais uma vez, os irmãos vão liderar em música. Domingo que vem nós estaremos reunidos. E eu queria muito que você lembrasse, quando passar por essas portas: Senhor, o meu coração é teu. Tem aquela música que eu gosto demais. Eu só não vou cantar aqui porque eu não canto para público pequeno. Mas eu vou declamar. Abrir essa sessão para vocês. Ei, meu coração, não se envergonhe. Cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Eu queria ser fiscal de quem canta aqui, e na hora que você ficar calado, ele dizer: ei, coração do meu irmão, não se envergonhe, cante essa canção, porque eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, cante ao Senhor. Ei, olhos, traz a Bíblia. Enquanto o pastor prega, abre a Bíblia, olha para ela, tenta aprender. Porque no final das contas, mesmo que eu venha para cá, ou qualquer um dos outros pastores, e passe 50 minutos falando baboseira, se você ficar olhando para o texto, você vai ser beneficiado. Ei, nosso coração, não se envergonhe. Adora o Senhor, irmãos. Vamos viver a vida da fé, dando a Deus o que é de Deus. E a gente cantou hoje: Deus e os anjos de Cristo foi nossa testemunha. Nós rendemos tudo a Ele. Nós cantamos, está sem jeito. Se você ficou calado, aí você escapou. Mas nós cantamos. Cantamos que Ele é nosso tudo. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Amém? Vamos orar, irmãos? E aí, o pastor Mano que vai nos liderar na ceia hoje. Feche seus olhos, mesmo aí no seu lugar, e reflita. E com alegria, irmãos, com alegria, porque Deus continua dando chances e chances para nós. Com alegria hoje, como igreja, como irmãos, participemos da mesa do Senhor. Adoremos ao Senhor, o nosso Deus que nos criou. Louvemos e exaltemos o Senhor, que é grande, forte, poderoso, grande força e forte em poder. Que os deuses dos homens não passam de ídolos. César e os outros imperadores caíram, e cairão tantos quantos se levantarem. E os seus ídolos que são obra de mãos humanas. Mas o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. A força e a formosura estão nos seus santuários. Tributai ao Senhor, ó Henrique Jorge, ó CHJ, tributai ao Senhor a glória e força que é devida ao seu nome. Trazer oferenda, entrar nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Porque Ele vem e julgará a terra com justiça e os povos consonante à sua fidelidade. Que Deus abençoe. No nome de Cristo nós oramos e agradecemos. Amém. Aleluia. Amém.